trabalhou muito para fazer esse trabalho aqui, para poder apresentar algo aceitável. É uma apostila que mescla coisas espirituais com conselhos financeiros. Uma apostila que traz um princípio de mordomia fiel para a gente. E eu quero dizer para você que, muito ao contrário do que nós pensamos, o dinheiro é espiritual. Às vezes a pessoa pensa é material, não é espiritual, mas é espiritual. Quando Deus fala que o homem não pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas, Ele está mostrando para nós que o dinheiro tem um sentido espiritual. Que as riquezas, e nós sabemos que na Bíblia, ela vem com um comando de um príncipe das trevas, uma alta patente espiritual. Porque no mundo das trevas existem patentes espirituais. E esse principado chama Mamon. É ele que, em aramaico, quer dizer riqueza. É ele que governa as coisas que dizem respeito ao dinheiro neste mundo. E quando o homem não tem uma dependência de Deus, quando o homem está influenciado pelas coisas do mundo pura e simplesmente, as riquezas que chegam nas mãos dele passam a ser influências malignas ao invés de serem bênçãos, e ele passa a contribuir para o império das trevas ao invés de contribuir para o reino da luz com o que lhe chega às mãos. Então eu quero dizer para você que dinheiro é espiritual. Ao contrário do que muita gente pensa, o dinheiro é altamente espiritual e pode se transformar numa idolatria na nossa vida. Você olha para o mundo. A Bíblia diz que Jesus fala, vem aí o príncipe desse mundo, eu nada tenho com ele. Jesus diz, o mundo jaz no maligno. E quando falamos no sistema mundo, nós falamos em todo o sistema que está ligado ao império das trevas, fora do reino da luz. Cultura, ciência, tecnologia, tudo sem Jesus faz parte do sistema mundo. E nesse sistema mundo, existem poderes que governam. Nós falamos muito de batalha espiritual aqui a nível solo. O que é batalha espiritual a nível solo? Nós falamos de ações demoníacas influenciando pessoas. São seres espirituais da maldade. A Bíblia, quando fala de demônios, na carta aos Efésios nós vimos hoje, fala de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. São níveis espirituais de influência demoníaca. Existem castas de demônios. E essas castas de demônio, tem um texto bíblico que nos mostra isso com muita clareza. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto. Esse texto está em Daniel. Daniel estava intercedendo, ele teve discernimento que o tempo do cativeiro na Babilônia tinha que acabar, porque fazia 70 anos que aquele cativeiro tinha durado. E ele leu nos livros, porque foi profetizado o cativeiro. A Bíblia fala que Deus não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. E Deus tinha anunciado o cativeiro da Babilônia através do profeta Jeremias, e tinha dito que duraria 70 anos. E Daniel foi jovem para o cativeiro da Babilônia, muito jovem. E Daniel agora era um velho, e ele estava lendo o livro, e ele descobriu que os 70 anos tinham passado, e que estava na hora de acabar aquele cativeiro. Então Daniel, todo mundo fala daquele jejum de Daniel, Daniel capítulo 10, né? Ele estava em jejum, e aquela situação toda que você conhece. Mas a partir do versículo 10 diz assim: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. É Daniel, jejum de 21 dias, e ele tem a visão de um ser espiritual. Versículo 11, ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que eu te sou enviado. Um anjo. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel,
Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidos as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então um anjo está dizendo para Daniel: Daniel, quando você começou a orar, jejuar, eu fui enviado. Mas tinha um principado, alguém maior do que eu, de patente espiritual maior do que a minha, que me impediu de chegar até você. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. E agora eu vim fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Então vamos lá. Daniel quer uma revelação de Deus a respeito do cativeiro. Tem discernimento que o cativeiro tem que acabar. Jejua 21 dias. E quando completam os 21 dias, ele tem uma visão. Nessa visão, o anjo fala para ele: Daniel, desde que você colocou o teu coração para entender espiritualmente o que está acontecendo, eu te fui enviado, anjo enviado. Mas o príncipe da Pérsia, e agora já era um principado que estava por trás, digamos assim, no governo dos persas que governavam aquela região naquela época. Já não era mais a Babilônia, já era o Império Medo-Persa. O príncipe da Pérsia me resistiu. O principado que governa esse povo, que tem vocês cativos, me impediu de chegar. E eu precisei que um príncipe chamado Miguel viesse para abrir passagem para mim. O que você aprende com isso? Num sistema de governo, há principados que estão influenciando nas regiões celestiais, num universo paralelo, numa linha paralela chamada região celestial, está influenciando o que está acontecendo no mundo natural. Então, quando a Bíblia nos fala de patentes espirituais, forças espirituais da maldade, principados, potestades, a Bíblia está nos dizendo: olha, o que você vê é consequência do que está acontecendo no mundo invisível. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o mundo, ele foi influenciado por vários poderes, desses seres espirituais de alta patente, que são os principados. Ele foi influenciado por poder econômico, por poder militar, por poder religioso, por poderes políticos. E hoje, o que prevalece no mundo espiritual é o poder econômico. É uma ação espiritual de um príncipe das trevas chamado Mamon. Por que eu digo isso para você? Porque o mundo está caminhando e o crente tem que discernir os tempos e as épocas. O mundo está caminhando para as coisas do fim, que são anunciadas previamente por Jesus. E quando João estava na ilha de Patmos e ele teve a visão do Apocalipse, ele diz que vai chegar um dia em que a besta marcará o comércio no mundo. Só quem tiver o sinal da besta na testa e na palma da mão vai poder comprar e vender. O mundo caminha para finalizar com um jugo econômico terrível sobre a face da terra. E é tudo muito subliminarmente. Você, quando estuda economia, quando você vai para a faculdade, os alunos de economia, ou mesmo aqueles alunos que vão fazer direito, que têm noções de economia, sabe que o começo do comércio era escambo, era troca de mercadoria. Depois começa a aparecer a moeda é espiritual. A moeda, nessa apostila, eu faço questão literal de ler para você, porque é, na verdade, o que nós encontramos em um livro que fala da existência do dinheiro. Glória Maria Pereira, em seu livro Energia do Dinheiro, descreve a origem da moeda. Olha a origem da moeda, para você entender o quanto é espiritual.
Desde as épocas primitivas, na Mesopotâmia, o dinheiro revelou uma relação íntima com o sagrado e o feminino. Em Roma, no Monte Capitólio, ficava a maior fortaleza de Roma, o Capitólio, reconhecido como a morada dos deuses. Nele, Capitólio, além de muitos outros deuses, era a morada da deusa Juno, considerada pelos romanos a rainha do firmamento. Juno representava o espírito feminino, a protetora das mulheres, do casamento e do parto. Era a guardiã da família. Uma noite, os gansos granaram, alertando as famílias que moravam no castelo a respeito dos gauleuses que escalavam os muros tentando invadir a fortaleza. E eles atribuíram o livramento à deusa Juno. E ela ganhou o sobrenome, passou a se chamar Juno Moneta, que do latim monere quer dizer advertir, porque os gansos advertiram que vinha invadindo ali a fortaleza. As moedas, no século 9 a.C., eram fabricadas no templo da deusa Juno. Por isso ganha o nome de moneta. Em português, moeda. Em espanhol, moneda. Em inglês, money. E naquele tempo, o dinheiro ocupava um lugar sagrado. O que nos ensina essa autora mostra, também no mesmo livro, coisas que aconteceram no Brasil que talvez nem sabíamos. O dinheiro que saía do Brasil, que ia dentro daquelas imagens do Santo do Pau Oco, dentro dos santos, que era levado para Portugal, não ficava em Portugal. Por isso Portugal levou tanto ouro do Brasil e não enriqueceu. Era levado direto para o Vaticano, direto para os templos, para os lugares de adoração. E aí você entende a função espiritual do dinheiro, que hoje domina o mundo. Digamos, as regiões celestiais são dominadas por Mamon. Você vai ver que a economia do mundo inteiro pode ser abalada por um evento econômico. Há 2 anos, por exemplo, você escuta falar que há um caos no mundo inteiro da economia, porque lá nos Estados Unidos houve um boom imobiliário, houve uma bolha imobiliária, e as bolsas de valores lá sofrendo uma queda, e o mundo inteiro vai sofrendo efeito em cadeia, por tudo que acontece. E isso é tão subliminar, que a gente pensa por causa da globalização da economia. Mas na verdade é uma influência espiritual sobre a terra. O dinheiro exercendo um forte poder espiritual e envolvendo as pessoas de uma forma muito subliminar. O homem, ele está preocupado com o ter. Essa influência de Mamon faz com que o ser deixe de ser importante. O homem define a sua vida no mundo, e até o homem crente, muitas vezes, o homem que eu digo ser humano, a criatura de Deus, ele define a vida dele pelo que ele tem. Vai definir o lugar que ele mora, vai definir o carro que ele vai possuir, o tamanho da casa que ele vai ter, a escola que o filho vai estudar, o tipo de roupa que vai vestir, o plano de saúde que vai contratar. E isso vai trazer ou bem-estar para ele ou insegurança. Ele começa a colocar toda a sua vida em função de recursos financeiros. Você chega para um jovem, maioria deles, lógico que é exceção, e pergunta para ele assim: o que você vai fazer da vida? Eu vou estudar. E depois? Eu vou me formar. E depois? Eu vou me casar. E depois? Eu vou comprar uma casa. E depois? Eu vou ter filhos. E depois? Eu vou deixar uma herança para os filhos. E depois? Ele não pensa na vida eterna. Você entende? Ele não focaliza a sua vida naquilo que é definitivo e eterno. Ele começa a viver em função dessa volatilidade de juntar bens, juntar